Este programa contém conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Oi, gente, eu sou o Bruno Miranda e eu tô muito animado pra falar sobre isso. Tchururi, tchururira. Antes de começar, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, porque meu conteúdo é bem bacana, é bem legal, é bem bonito. Eu faço stories interativos e tô sempre conversando lá com a galera pelos stories. Então assistam os stories também, tá? Porque eu tô vendo que tem gente que não tá vendo direitinho meus stories. Mas enfim, é isso, vamos lá pro conteúdo e vamos pro meu quadro novo. Então, gente, este é o quadro Serial Killers 101. Pra quem não sabe, 101 é um termo em inglês que significa meio que o beabá, o básico, então aqui a gente vai estudar os serial killers. Eu não vou trazer estudos de caso ainda, ou falar de serial killers específicos, mas eu vou falar mais pra frente, então fiquem tranquilos. Mas aqui a gente vai estudar o que vem antes do serial killer fazer o que faz, sabe? A gente vai ver qual é a motivação, qual é a questão psicológica dele, por que ele é assim? Ele sempre foi assim ou alguma coisa aconteceu pra ele cometer tamanhas atrocidades quando crescesse? Existem serial killers crianças? Existem serial killers idosos? Como assim? Como é que funciona tudo isso? Quem são eles? Onde vivem? É isso que a gente vai saber aqui hoje, tá bom? Hoje não, no quadro inteiro, porque vai ter alguns episódios, não vai ser só esse, tá bom? Já vou avisando, vão ter próximos. E é isso. Antes de começar, eu quero falar de uma coisa que eu já tive umas conversas com o pessoal que as pessoas ficavam preocupadas porque gostavam desse assunto. Então eu dei uma pesquisada e eu vou falar pra vocês por que a gente gosta de saber sobre isso. A psicóloga Elisa Valesca, pós-doutorada em psicologia forense, diz que o interesse em histórias assim é natural. Quando a gente se interessa por histórias de violência fictícia ou até mesmo real, mas sem tomar parte, ou seja, a gente só se interessa, só assiste, só escuta, é uma forma do nosso psiquismo se realizar e, de certa forma, transmutar aquela violência que todos temos dentro de nós. Da mesma forma que quando a gente vê programa de viagem, se sente relaxado de ver as paisagens. Ou o filme de romance nos traz aquele bem-estar. O filme de violência permite que a gente exerça essa violência interna com segurança. Porque a gente sabe que o ser humano, ele é composto de desejos. E a gente tem essa parte mais animalesca e a parte mais humana. E aí a gente balanceia essas duas coisas e vive uma vida normal, né? Teoricamente. Então a gente meio que precisa dessas coisas para poder extravasar. Outra coisa, eu usei 3 livros de base, tá bom? Pra eu apresentar esse quadro pra vocês. Então eu fiz muita pesquisa. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo e valorizem, porque eu estudei pra caramba pra fazer isso, tá? Foram dias, quase uma semana fazendo esse negócio. E os livros foram Dossiê Serial Killers, Anatomia do Mal, e Louco ou Cruel, da Dark Side. Os dois são da Dark Side, tá bom? E Lana Casoy, que escreveu Louco ou Cruel, ela é uma profiler brasileira, é muito incrível. Eu vou entrar em mais detalhes mais pra frente sobre esses livros especificamente. E aí eu também usei Lady Killers, mas ele é mais pra frente. Então já fica um spoiler aqui pra vocês, meus amores. Eu vou falar sobre mulheres serial killers especificamente. Uau! Origem. Muita gente acha que os serial killers são um fenômeno moderno, que provavelmente começou com o terrível Jack o Estripador. Mas na real, isso é muito errado. O ser humano, infelizmente, é uma espécie bem violenta. É só a gente pegar rapidinho recortes históricos da sociedade antes de Cristo, os gregos e romanos, os egípcios, o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, e depois de Cristo a própria Bíblia tem um verdadeiro banho de sangue entre as suas histórias. Então assim, esse gosto pela crueldade sempre esteve entre nós. Mais pra frente na história também, nas épocas das grandes guerras, a gente vê toda a violência que os soldados eram expostos. E como isso era brutal e constante. Os assaltos à cidade, por exemplo, eles eram um verdadeiro show de horror. Os soldados invadiam cidades lotadas de civis da nação inimiga e trucidavam todos eles. Estupravam e matavam as crianças e mulheres, eles queimavam bebês. Então assim, gente, isso não é nada normal, né? Além disso, antigamente, qualquer um podia escapar impune de assassinatos em série, desde que atacasse as pessoas tidas como insignificantes à sociedade. Pobres, prostitutas, escravos. Hoje em dia, a gente sabe sobre os horrores que as pessoas passam nas mãos dos outros. Mas só que nessa época, essas coisas não eram vistas por ninguém, o que leva para um fator importantíssimo. Não existia imprensa, não existiam jornais. A grande maioria da população era analfabeta. Só o clero e algumas pessoas da realeza sabiam ler. E eles só queriam saber da sua própria classe, então assim, eles estavam cagando pra todo mundo.
Nas cidades e nos vilarejos, as informações eram passadas de boca a boca, sempre daquele jeito bem exagerado. Por exemplo, quando um bebê nascia com qualquer tipo de deformidade, como, sei lá, uma perna maior que a outra, os boatos que espalhavam era que o bebê era um demônio, que ele tinha cascos ao invés de pés, que ele tinha pele escamosa, e até tinha gente que falava que ele soltava fogo pelo nariz. Os pais muitas vezes se livravam dos filhos defeituosos, né, entre aspas, ou eles criavam como um animal insignificante. A gente até vê isso em algumas séries, tipo em Game of Thrones, o Tyrion. Ele só não foi abandonado, ou ninguém dá nada pra ele, porque ele é de família rica, mas assim, se ele não fosse, e ele era um anão. Se ele não fosse, só Deus sabe se ele ainda estaria vivo, né? Mas existem evidências de que esses assassinos a sangue frio sempre estiveram entre nós, os contos de fada. Hoje em dia a gente atrela conto de fada a crianças e a Disney, mas antigamente eles eram passados de forma oral, ou seja, falando, né? E eles eram destinados a adultos. Apesar de haver magia nas histórias, e até fadas e tirilim e talalã, o conteúdo era muito mais pesado do que é hoje em dia. Inclusive era bem assustador, e muitos estudiosos apontam que eles são importantes documentos históricos, que refletem a realidade social da época. O conteúdo absurdamente macabro dos contos de fadas antigos deixa claro que as pessoas estavam bastante familiarizadas com os maníacos homicidas que hoje conhecemos como serial killers. Os contos dos irmãos Grimm, por exemplo, eles são bizarros e são um ótimo exemplo disso que eu acabei de falar. Vou dar 2 exemplos aqui pra vocês, que o primeiro é da noiva do bandido, que é um conto deles, onde a protagonista entra escondida na casa do namorado e assiste horrorizada ele e mais um grupo de homens trazer uma jovem, embebedá-la, tirar sua vida, esquartejar ela e depois comer os pedacinhos do seu corpo. E também tem o mais famoso de todos, gente, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Muitos estudiosos acreditam que as superstições sobre lobisomens, elas vêm, pelo menos em uma parte, de assassinos medievais que matavam e mutilavam as suas vítimas, com tanta bestialidade que eles eram tidos como inumanos, como animais. Hoje em dia, quando a gente pensa em lobisomem, a gente pensa em um homem que fica violento, cheio de pelo, e ele fica uivando pra lua, só nas noites de lua cheia, ou ele vive tirando a camisa e lutando pelo coração, de uma branca sem sal. Oi, Jacob, tudo bem? Mas, para os europeus do século XVI, os lobisomens eram bastante diferentes. Quando autoridades da época descobriam um lunático que cometia uma matança desenfreada, não só matando, como destroçando, mutilando, esquartejando, sodomizando, fazendo sei lá o que com as suas vítimas, eles não eram considerados guiados por impulsos psicológicos perversos. Ele era tido como alguém que aceitara o poder do diabo e se transformara em um monstro. Então, um lobisomem era um homem que ficava endiabrado e aí ele matava tudo e todos porque ele estava com a bênção do diabo. São muitos os outros casos. A gente tem vampiro, bruxa e até mesmo os dragões. Os monstros, antigamente, tinham que ser criaturas sobrenaturais. Não tinha como eles serem humanos. Um ser humano era impossível de fazer tamanha bestialidade com outro ser humano. Tipo, não tinha como na cabeça deles, né? Só que a gente sabe que existe sim. O termo serial killer e suas definições. O termo serial killer é super novo. Ele foi criado na década de 70 lá nos Estados Unidos por Robert Ressler. Ele fazia parte de uma unidade do FBI chamada Unidade de Ciência Comportamental, que tinha sua base em Quantico, Virgínia. Como essa unidade funcionava? Quem trabalhava lá era chamado de Mind Hunters e eles iam até as prisões e entrevistavam os criminosos mais sádicos e famosos da época, que cometeram atos bizarros, como Edmund Kemper, Charles Mason, David Berkowitz, e eles reuniam todas as informações para tentar traçar perfis psicológicos para esse tipo de assassino, tentando ver o que eles tinham em comum e entender o que se passava na cabeça deles. Esse processo todo, gente, dos Mind Hunters é muito foda e ele tem um livro muito famoso, Robert, que conta tudo, todos os processos, como foi essa criação, como foi as entrevistas, e ele foi adaptado para uma série perfeita da Netflix chamada Mind Hunters, que é incrível. Assistam, se você gosta desse tipo de assunto, assiste essa série, porque ela é perfeita e ela é maravilhosa e todo mundo é incrível. E assim, gente, os atores que fazem o serial killer são iguais aos serial killers de verdade, eu não tô nem zoando, tem fotos de gente comparando, é tudo muito bom, é tudo muito bem feito e a história é muito foda, é incrível. Então vamos lá para as definições. Segundo o FBI, os Mind Hunters definiram que um serial killer é um assassino com 3 ou mais homicídios separados em 3 ou mais locais distintos, com um período de calmaria entre eles. Então essa definição do FBI, ela enfatiza 3 elementos: a quantidade de assassinatos, o lugar deles e o tempo.
Só que tem alguns problemas nessa definição. Por um lado, ela é muito ampla, já que a gente pode atrelar esses 3 elementos a um matador de aluguel, ou um terrorista, por exemplo. E pelo outro, ela é estreita demais, já que ela fala obrigatoriamente que devem ser ao menos 3 vítimas em 3 lugares diferentes, quando existem serial killers que agiam em um lugar específico. Como John Wayne Gacy, por exemplo, que transformou o porão da sua casa em uma grande câmara de tortura, olha só que bacana. Inclusive, ele chegou a se desfazer das vítimas, escondendo elas debaixo do piso da casa até não dar mais. Olha só que bacana. Então a gente já imagina quantas pessoas ele matou, né? E a maior falha nessa definição é que ela exclui qualquer noção da natureza específica dos crimes. Eles perceberam que na maioria dos casos estudados, tinha um ponto em comum. Todos os assassinos eles possuíam um forte componente de sexualidade depravada. Reconhecendo esse fato, alguns especialistas enfatizam a motivação sexual por trás dos assassinatos em série, definindo o assassinato em série, como um ato praticado por depravados ultraviolentos, que obtêm prazer ao submeter suas vítimas a dores extremas e que continuarão a cometer suas atrocidades até que sejam parados. Só que na real isso não se aplica a todos os serial killers, mas enfim, na época foi o denominador comum que eles encontraram. Então, o Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma nova definição que é mais flexível. Um serial killer é definido por uma série de 2 ou mais assassinatos cometidos como eventos separados, geralmente, mas nem sempre, por um criminoso atuando sozinho. Os crimes podem ocorrer durante um período de tempo que varia de horas a anos. Muitas vezes, o motivo é o psicológico, e o comportamento do criminoso e as provas materiais observadas nas cenas dos crimes refletem nuances sádicas e sexuais. Então essa é a definição científica, é a definição comportamental do serial killer. Categorias de assassinato. Embora as pessoas tendam a usar o termo serial killers assim de uma forma meio banal ou como sinônimo de outras coisas, é importante destacar as diferenças entre o homicídio em série e os outros tipos de homicídio múltiplos. Vocês lembram daquele episódio que eu falei que o cara de Rush, ele não era um serial killer? Então, eu vou explicar aqui agora por que ele não se encaixa nesse perfil. Existem 3 categorias de assassinato múltiplo, tá bom? Então a gente tem o assassinato em série, o em massa e o relâmpago. De modo geral, o assassinato em série é um crime sexual. O padrão clássico do assassinato em série é uma representação muito escrota do funcionamento sexual das pessoas normais. O ser humano, ele tem os seus desejos sexuais, a gente tem as fantasias, A gente fica com tesão em uma hora ou outra, casualmente, ou em algum relacionamento, ou se o relacionamento é aberto, enfim. A gente encontra uma outra pessoa, a gente transa e essa necessidade ela cessa por um tempo. Só que, assim, de uma forma análoga, de uma forma meio que do mundo invertido de Stranger Things, o serial killer, ele passa o tempo todo fantasiando sobre dominação, tortura e assassinato. Ou seja, ele se excita com isso. Quando esses desejos retorcidos se tornam tão fortes que ele não consegue mais resistir, ele sai pra caça. O clímax sexual do assassino em série se dá com o sofrimento e a morte da vítima, inclusive chegando ao orgasmo. Como isso os faz sentir bem, eles tentam não ser capturados para continuar praticando seus desejos. Olha só que bacana. Então essa é a definição da categoria de assassinato em série, Bem bacana, bem legal. Anotaram aí? Anotaram? Então vamos para a próxima. A próxima é a em massa. O assassino em massa. Enquanto o assassino em série é tido frequentemente como um predador, o em massa é uma grande bomba relógio. Ele é alguém cuja vida saiu dos trilhos. Alguém que foi largado pela mulher, demitido do emprego, enfim. Uma pessoa que não tem perspectiva mais de vida e que passou por um ato que desestabilizou ele. Ele é tomado por uma fúria super intensa contra tudo que culpa pelo seu fracasso e ele explode em um surto de violência, que mata quem tiver pelo caminho. O assassino em massa, ele é quase sempre suicida. Em uma fúria cega, ele quer causar um grande impacto ao morrer e quer levar o maior número possível de pessoas com ele. Então ele geralmente usa armas de fogo, diferente do serial killer. Que o serial killer tem o prazer, em matar. Então ele faz isso geralmente de formas lentas. E a arma de fogo é uma coisa mais rápida. Então, o elemento chave do assassino em massa é que ele ocorre em um único local. Então, tipo, um restaurante, uma sala de cinema, uma escola. A última categoria de assassinato, que é o relâmpago, é bem parecida com o em massa, só que tem uma grande diferença. Assim como o assassino em massa, o relâmpago é alguém que se tornou tão profundamente alienado e amargurado que ele não se sente mais conectado à sociedade.
A vida dele se resume a nada e a fúria assassina é a maneira que ele encontra pra dar um fim explosivo à sua vida insignificante. Ele é super bad vibes, gente. O que difere esses dois, o assassino relâmpago e o assassino em massa, é que o ato do assassino relâmpago não é em um só lugar. Geralmente, ele escolhe alvos que desafiam sua existência, como, por exemplo, um chefe de trabalho que demitiu ele, ou coisas super supérfluas e que, tipo, as pessoas não têm nada a ver com ele, como só um casal que é feliz e tá jantando em um restaurante, por exemplo. Aí, depois que ele define esse alvo, ele sai e ele mata todo mundo que tiver no caminho dele até chegar no alvo final. Como, por exemplo, um ex-soldado americano que saiu andando pelo bairro atirando em quem passava por ele. Ele andou 3 bairros e saiu matando todo mundo. Ele matou mais de 30 pessoas. Então a diferença é qual, gente? O assassino em massa, ele fica em um local só. A gente vê massacres e tudo mais. Esse é o assassino em massa. E o relâmpago, ele sai andando. Ele pode, por exemplo, estar na casa dele e decidir ir até o shopping. Então ele sai matando desde que ele sai de casa até chegar dentro do shopping, entendeu? Essas são as categorias de assassinato. Não são legais? Em qual você se encaixa? Credo, gente, pelo amor de Deus. Louco ou cruel? Então, gente, agora eu vou entrar no viés psíquico. Eu vou trazer pra vocês se os serial killers eles são pessoas loucas ou se eles só são cruéis mesmo, tá bom? A maioria dos serial killers são psicopatas. Só que tem alguns sorteados que são psicopatas e psicóticos. E eu vou falar agora a diferença dos dois pra vocês. Tecnicamente, os psicopatas não são legalmente insanos. Eles sabem a diferença entre o certo e o errado. Eles são pessoas racionais e muitas vezes altamente inteligentes. Alguns conseguem ser bastante charmosos. Ou dizem que são, né? Porque tem um exemplo aqui do Ted Bundy que eu acho ele bem feio, mas falavam que ele era bonito. Enfim. Na verdade, o que mais assusta nos psicopatas é o fato deles parecerem ser tão normais. As suas personalidades agradáveis, na verdade, são uma grande encenação. A característica mais marcante da personalidade psicopática é que eles têm total falta de empatia. Eles realmente não sentem empatia nenhuma. São incapazes de amar, de se importar com alguém, de sentir pena de qualquer pessoa, de qualquer coisa que não seja eles mesmos. Os outros são simples objetos que eles podem usar e manipular como eles bem quiser para chegar no objetivo final. Como eles não sentem culpa ou remorso, eles são capazes de manter uma frieza assombrosa em situações que fazem uma pessoa normal se cagar nas calças. Por exemplo, quando uma das vítimas de Jeffrey Dahmer, que estava algemada e sangrando, conseguiu fugir da casa dele e saiu correndo rua fora, Dahmer conseguiu calmamente persuadir a polícia a devolver o jovem aos seus cuidados. E daí, em seguida, ele levou ele de volta para casa e matou ele lá. Então, assim, gente, eles são pessoas extremamente frias, que passam por qualquer situação, que são assombrosamente egocêntricos e literalmente fazem de tudo para chegar onde querem. Já os psicóticos, eles vivem um pesadelo. A psicose é definida como um transtorno mental grave, caracterizado por um certo grau de deterioração da personalidade. Os psicóticos vivem um mundo de pesadelos, criado por eles mesmos. Eles sofrem de alucinações e delírios, ou seja, eles escutam vozes, eles têm visões, e eles têm umas crenças muito bizarras. Teve um que falava que, tipo, o cachorro da vizinha me falava no ouvido toda vez que eu tinha que matar a minha família inteira. É umas coisas, assim, bem doidas. Ou eles acreditam que eles são filhos do demônio que são enviados pra virar o anticristo aqui na Terra. Enfim, umas coisas bem loucas. E ao contrário dos psicopatas, os psicóticos correspondem à concepção geral de loucura. Eles realmente são loucos e têm todo aquele estereótipo de louco mesmo, assim, da pessoa bem que não bate bem da cabeça. As principais formas de psicose são a esquizofrenia e a paranoia. Na maioria dos casos, os serial killers não são psicóticos, apesar de alguns alegarem e tentarem jogar esse migué quando são capturados, o que é ridículo. Mas existem registros de exceções notáveis, que são serial killers psicopatas e psicóticos, que são uma bomba. Gente, o que eles fizeram é muito louco. Se vocês gostarem desse assunto, mais pra frente eu posso trazer um estudo de caso sobre um serial killer que é psicopata e psicótico. Mas enfim. Dado ao caráter aterrador dos atos praticados pelos serial killers, alguns especialistas consideram que esses criminosos não se encaixam em nenhuma das categorias clínicas tradicionais de transtorno mental. Para eles, os serial killers pertencem a uma classe própria, em algum lugar além do comportamento humano compreensível, porque realmente é muito difícil pensar, tentar entender, tentar compreender o que se passa na cabeça de uma pessoa que sente prazer em matar uma criança, esquartejar ela e depois fazer um guisado com a carne. E assim, tipo, sentir prazer fazendo tudo isso, sabe, gente? Isso, meu Deus. Quem é que faz isso? Pelo amor de Deus. E foi esse o episódio de hoje.
Me contem o que vocês acharam, gente. Eu falei um pouquinho sobre a origem, né, a definição. No próximo episódio a gente vai saber mais sobre quem são esses assassinos tão terríveis e por que eles fazem o que fazem. Me contem no Instagram o que acharam, eu quero muito saber como vai ser a recepção desse programa, porque esse é um assunto que eu tenho muita coisa pra falar e eu tenho muito material de estudo aqui em casa, porque eu realmente gosto muito dele. Então eu espero que vocês gostem pra eu poder falar bem então sobre isso. Mas obviamente ainda vou falar dos livros e tudo mais, né? Claro, ele é o meu foco principal do programa. Mas me contem o que vocês acharam e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Ninguém perguntou, mas eu vou falar.